As luzes fluorescentes do supermercado Rede União zumbiam sobre mim como marimbondos irritados, enquanto eu passava as compras de mais um cliente. Meus dedos se moviam automaticamente sobre o leitor de código de barras. Bip, bip, bip. Cada som marcando mais um momento dos meus 41 anos atrás do mesmo caixa. O colete vermelho de poliéster grudava nos meus ombros, desbotado por inúmeras lavagens, carregando os contornos fantasmas de crachás que contavam histórias de promoções que nunca vieram. Minha aliança de casamento captou a luz forte enquanto eu pegava uma caixa de leite. Aquela simples faixa de ouro um dia significou para sempre. Agora, parecia mais uma corrente, ligando-me a promessas que aparentemente só eu pretendia manter. A mulher à minha frente lutava com 2 filhos pequenos que gritavam, suas vozes cortando o ruído de fundo de carrinhos de compras chacoalhando e conversas distantes sobre planos de jantar. Eu ofereci a ela um sorriso compreensivo, o tipo que se torna natural após 18 anos de atendimento ao público, quando cada emoção humana precisa ser filtrada pela cortesia profissional. Meus fones de ouvido sem fio permaneciam quietos em meus ouvidos, uma pequena rebelião contra a política da empresa. A maioria dos gerentes fazia vista grossa, contanto que eu continuasse eficiente e agradável. A música geralmente ajudava as horas a passarem mais rápido, fornecia uma trilha sonora para a monotonia que fazia cada turno parecer menos uma sentença de prisão. Mas hoje, em vez de música, meu celular entregou uma mensagem que despedaçaria meu mundo em pedaços irreparáveis. Eu vou encontrar algo melhor. A voz de Ricardo atravessou o sinal sem fio com clareza devastadora. Cada palavra precisamente enunciada naquele tom que ele usava para assuntos de trabalho. Sem emoção. Nenhuma sugestão de que ele estava discutindo nosso casamento de 12 anos em vez de comentar o clima. Eu preciso de alguém que combine com o meu futuro. Eu vou encontrar algo melhor. As palavras pairaram no espaço digital entre nós, entregues com precisão clínica. Nem mesmo a decência de uma conversa olho no olho. Nem a cortesia de esperar até que eu voltasse para a casa do trabalho, até que estivéssemos a sós, até que eu pudesse processar esse anúncio que abalava o mundo sem que estranhos testemunhassem minha destruição. Uma mensagem de voz. Enquanto eu estava em meu local de trabalho, cercada por clientes com seus próprios problemas, vestindo o uniforme que havia se tornado minha segunda pele, passando compras para pessoas que me viam como nada mais do que um passo necessário entre elas e o jantar. Minha mão congelou no meio da leitura, o leitor de código de barras tremendo em meus dedos, enquanto a caixa de leite ficava embaçada diante dos meus olhos. O laser vermelho do scanner continuou varrendo para frente e para trás, procurando padrões que se traduzissem em preços, mas meus dedos ficaram dormentes, como se meu sistema nervoso tivesse decidido desligar em vez de participar de um mundo que de repente se tornou irreconhecível. Eu retrocedi a mensagem uma vez, meu polegar tropeçando nos controles enquanto minha outra mão mantinha o aperto no scanner. Certamente eu tinha ouvido errado. Certamente Ricardo, que podia ser imprudente e egoísta, mas nunca havia sido deliberadamente cruel, não tinha realmente terminado nosso casamento por mensagem de voz enquanto eu estava no trabalho. A repetição confirmou cada palavra devastadora. Tentei novamente, depois uma terceira vez, esperando que a gravação digital mudasse, que a realidade se reafirmasse e revelasse que isso era algum erro técnico ou uma brincadeira elaborada. Mas cada repetição martelava a verdade brutal. O homem que eu amei, apoiei e por quem sacrifiquei, havia me descartado com a mesma indiferença casual que ele poderia mostrar ao deletar e-mails indesejados. A fila atrás de mim ficou impaciente. Um homem de terno executivo caro checou seu Rolex com gestos apressados. Uma adolescente de cabelo roxo batia o pé ao som de uma música que só ela ouvia. Uma idosa apertava a bolsa com dedos artríticos, o rosto carregando a resignação paciente de quem aprendeu que reclamar de atrasos só os faz parecer mais longos. A vida continuava sua marcha implacável enquanto meu universo entrava em colapso, criando uma singularidade de dor ali mesmo, no corredor 7, entre os matinais e os produtos de limpeza,
onde o carpete industrial carregava manchas de incontáveis bebidas derramadas, e as luzes fluorescentes zumbiam sua canção mecânica sem fim. Algo se quebrou em meu peito, não meu coração, pois isso implicava algo limpo e cortante, como vidro quebrando. Isso foi mais bagunçado, mais cru, como madeira velha lascando sob muito peso. O protesto gemido de vigas estruturais que suportavam mais do que foram projetadas para aguentar, por muito tempo. Senhora! A voz do homem de terno carregava uma irritação particular, reservada a trabalhadores de serviços que tinham a audácia de experimentar emoções humanas durante o horário comercial. Houve algum problema? Olhei para aquele estranho, cuja maior preocupação era se as compras o fariam se atrasar para qualquer reunião importante que o aguardasse. Eu queria explicar que meu marido acabara de me abandonar por mensagem de voz, que 12 anos de casamento haviam sido dispensados em 30 segundos de áudio gravado. Em vez disso, consegui um sorriso fraco e recomecei a passar seus itens. Legumes orgânicos que custavam mais do que eu gastava com comida em uma semana, queijo importado que representava metade do meu salário diário, vinho que eu jamais poderia pagar, mesmo para ocasiões especiais. Cada bip parecia uma pequena morte, outro lembrete do vasto abismo entre minhas circunstâncias e as daqueles que eu servia. Se você gosta de histórias emocionantes que tocam o coração, por favor, se inscreva. Estamos tentando alcançar 1000 amigos aqui que entendem que a vida real às vezes escreve as histórias mais poderosas. E me diga, de qual cidade você assiste? Porque não importa onde você esteja. Eu acredito que toda mulher merece saber que não está sozinha em suas lutas. O resto do meu turno passou em movimentos mecânicos e gentilezas forçadas. Eu lia códigos de barras, contava troco, ensacava compras, desejava um bom dia aos clientes enquanto minha mente repetia a mensagem de Ricardo em loop infinito. As palavras se tornaram um mantra de rejeição, uma meditação sobre inadequação que acompanhava cada tarefa mundana. Eu vou encontrar algo melhor. Bip. Mais uma lata de sopa para o jantar de outra pessoa. Eu preciso de alguém que combine com o meu futuro. Bip. Mais uma garrafa de vinho para a celebração de outra pessoa. O que eu não sabia então, enquanto estava atrás daquele caixa sentindo meu mundo desmoronar, era que a crueldade de Ricardo seria apenas o começo. O que me esperava em casa revelaria a verdadeira profundidade de sua traição e me forçaria a descobrir uma força que eu nem sabia que possuía. O caminho para casa me levou por bairros onde imaginei morar um dia, passando por casas com gramados bem cuidados e janelas que brilhavam com uma luz amarela quente, sugerindo o tipo de contentamento doméstico que sempre presumi que acabaria sendo meu. Cada marco ao longo do caminho familiar agora servia como monumento a uma vida que aparentemente havia sido construída sobre fundamentos de areia. A cafeteria onde Ricardo e eu tivemos nosso primeiro encontro, compartilhando nervosamente bolo de chocolate enquanto tentávamos impressionar um ao outro com histórias da faculdade. O parque onde passeávamos com Cacau nas manhãs de domingo, jogando bolas de tênis e fingindo ser o tipo de casal que tinha tudo resolvido. O restaurante onde ele me pediu em casamento há 7 anos, ajoelhando-se ao lado de uma mesa decorada com rosas que ele conseguiu que estivessem à espera. Cada memória parecia contaminada agora, envenenada pelo conhecimento de que, enquanto eu estava valorizando esses momentos como prova da força do nosso amor, Ricardo aparentemente estava catalogando minhas inadequações e planejando sua fuga. Há quanto tempo ele estava pensando em ir embora? Quantas de nossas conversas haviam sido sua maneira de coletar munição para os eventuais processos de divórcio? A casa estava em silêncio quando cheguei, mas era um tipo de silêncio diferente do qual eu havia me acostumado ao longo de 12 anos de casamento. Não era o silêncio de um lar vazio esperando para ser preenchido com conversa e risadas. Era o vazio de um espaço que havia sido deliberadamente esvaziado, sistematicamente despojado de tudo o que o fazia parecer um lar em vez de apenas um prédio. A porta da frente abriu normalmente, minha chave girando na fechadura com o mesmo pequeno clique que eu havia ouvido milhares de vezes antes. Mas no momento em que entrei, soube que algo fundamental havia mudado. O ar parecia diferente, mais rarefeito de alguma forma, como se alguém tivesse aberto todas as janelas e deixado a essência da nossa vida compartilhada escapar para a atmosfera.
O sofá de couro modulado que economizamos por mais de 2 anos havia sumido. Eu podia ver as marcas no tapete onde seus pés haviam descansado, pequenas depressões marcando o fantasma dos móveis que escolhemos juntos durante um fim de semana de compras que pareceu um marco tão adulto. Sentamos em dezenas de sofás no showroom, testando a firmeza e discutindo opções de cores como se a decisão realmente importasse, como se estivéssemos construindo algo permanente juntos. A mesa de jantar que meus pais nos deram como presente de casamento desapareceu completamente. A mesa de mogno onde jantamos no Natal e comemoramos aniversários, onde paguei contas e ele trabalhou em seu laptop durante as noites em que o escritório o seguia para casa, agora existia apenas como um retângulo ligeiramente mais claro no piso de madeira, onde anos de luz solar não puderam alcançar. Até mesmo a mesa de centro que eu mesma restaurei durante um projeto de fim de semana prolongado havia sumido. Passei horas lixando anos de desgaste e manchas de água, revelando belos veios de madeira sob camadas de negligência. Pesquisei as técnicas adequadas, comprei os materiais certos, trabalhei até meus braços doerem e minhas costas protestarem por ficar curvada por horas. Quando finalmente apliquei a última camada de poliuretano e me afastei para admirar meu trabalho, Ricardo acenou com a cabeça em aprovação e disse que parecia quase profissional. As paredes carregavam retângulos pálidos, onde fotos haviam pendurado, fotografias da nossa lua de mel, gravuras emolduradas que compramos em feiras de arte, até mesmo a foto boba nossa em uma festa de Halloween 3 anos atrás, quando nos vestimos como cartas de baralho combinando. Essas marcas fantasmagóricas serviam como um inventário de memórias compartilhadas que aparentemente significaram mais para mim do que para ele. Evidência de uma vida em comum que ele foi capaz de descartar tão facilmente quanto páginas de calendário desatualizadas. No quarto, o closet de Ricardo estava escancarado e vazio, os cabides de madeira balançando levemente na corrente de ar da ventilação, como os restos de uma floresta depois que um incêndio varreu e consumiu tudo o que era combustível. As prateleiras embutidas que antes guardavam seus sapatos e acessórios agora exibiam apenas contornos de poeira e uma meia ou um prendedor de gravata esquecido ocasionalmente, que não foram considerados dignos de inclusão em sua nova vida. Minhas próprias roupas pareciam perdidas e solitárias no meu lado do espaço compartilhado. Uma representação visual de como eu me sentia há meses, sem conscientemente reconhecer isso. Vestidos pendurados com espaço extra entre eles, agora que seus ternos não os pressionavam mais. Meus sapatos pareciam espalhados e insuficientes nas prateleiras que antes estavam perfeitamente organizadas para acomodar as coleções de calçados de 2 pessoas. As gavetas da cômoda estavam abertas, seu conteúdo saqueado e abandonado, com a pressa de alguém que queria concluir uma tarefa desagradável o mais rápido possível. Seus frascos de colônia e suprimentos de higiene desapareceram completamente, deixando apenas o leve cheiro de sua presença desvanecendo-se lentamente na memória, misturando-se ao cheiro de lustramóveis e aos sachês de lavanda que eu havia colocado nos cantos para manter nossas roupas cheirosas. Mas a descoberta mais cruel esperava na cozinha. A caderneta de poupança, nossa conta conjunta que eu tolamente confiei a ele para gerenciar porque ele era melhor com números e entendia estratégias de investimento que eu nunca tive a formação para dominar, havia sido esgotada até o último centavo. Anos de minhas contribuições cuidadosas, cada nota de 20 e 50 reais que eu consegui guardar dos modestos contra-cheques, tudo se foi. O extrato bancário online mostrava um saldo de R$0,00, com um saque final que havia sido compensado naquela manhã, enquanto eu estava passando compras e sorrindo para clientes que estavam planejando jantares que eu não podia mais me dar ao luxo de cozinhar. Ele havia se removido sistematicamente de nossas obrigações financeiras, permitindo que eu permanecesse ignorante do desastre que se aproximava. Até Cacau havia sumido. Nosso Golden Retriever, que havia sido meu companheiro constante durante longos turnos e dias difíceis, que me cumprimentava na porta todas as noites com o tipo de entusiasmo incondicional que fazia o trabalho de salário mínimo parecer suportável, havia sido levado junto com todo o resto que Ricardo decidiu que pertencia a ele. Encontrei a coleira de cacau pendurada e esquecida no gancho da cozinha. Um detalhe tão pequeno, mas tão devastador,
que finalmente rompeu meu choque e trouxe as lágrimas que eu estava segurando desde a primeira repetição da mensagem de voz. A coleira era de nylon vermelho com costura refletiva, escolhida especificamente para nossos passeios noturnos pelo bairro, quando a visibilidade era importante para a segurança. Cacau havia aprendido a reconhecer o som de eu tirando-a do gancho, o pequeno clique metálico que significava que a aventura era iminente. Ele dançava ao redor dos meus pés, enquanto eu aprendia em sua coleira, seu rabo criando um ritmo de percussão contra móveis e paredes, sua alegria tão pura e simples que nunca deixava de elevar meu ânimo, mesmo nos piores dias. Agora a coleira estava mole e sem propósito, um lembrete de companheirismo que havia sido rompido tão completamente quanto tudo mais em minha vida. Ricardo levou Cacau, não porque ele gostava particularmente de ter um cachorro. Eu era quem o alimentava, o passeava, limpava depois dele e providenciava os cuidados veterinários, mas porque Cacau era um bem com valor monetário, algo que poderia ser reivindicado, possuído e removido do meu alcance. Naquela noite, a fome me levou à cozinha, onde descobri o insulto final: um ovo, meia garrafa de ketchup e uma fatia de pão amanhecido. Esta era a minha herança de 12 anos de casamento. Os restos deixados por um homem que havia levado tudo o que considerava valioso e me deixado com os resquícios. Quebrei o ovo em uma frigideira que já vira dias melhores, seu revestimento antiaderente gasto em remendos que tornavam o cozimento um pequeno ato de fé. Comi meu jantar parco em pé no balcão, muito esgotada para sentar à mesa da cozinha onde Ricardo e eu compartilhamos milhares de refeições, muito entorpecida para chorar pela ironia de eu, que alimentara tantos por tantos anos, agora me encontrar com mal o suficiente para me sustentar. Do lado de fora da janela da minha cozinha, o bairro continuava sua rotina noturna. Cachorros latindo, enquanto seus donos voltavam do trabalho, crianças brincando nos quintais, enquanto os pais preparavam jantares, famílias se reunindo em torno de mesas carregadas com a fartura que eu não podia mais pagar. Os sons da vida normal flutuavam através do vidro, lembrando-me de que, em algum lugar, as pessoas ainda estavam vivendo o tipo de existência que eu tinha dado como certa. Mas eu não fazia mais parte daquele mundo. No espaço de uma mensagem de voz e um retorno devastador para casa, eu havia sido expulsa da vida que passei 12 anos construindo. O sono veio inquieto naquela noite no colchão nu, que Ricardo aparentemente considerou indigno de roubo. A estrutura da cama permaneceu, mas o caro colchão de espuma viscoelástica que havia sido sua contribuição para o conforto do nosso quarto havia desaparecido junto com tudo o mais. Fui deixada com o sommier básico e o fino colchão de reserva que guardávamos no quarto de hóspedes, uma superfície projetada para uso ocasional em vez de descanso noturno. Encolhi-me sob um cobertor que cheirava levemente a amaciante de lavanda, puxando os joelhos ao peito na posição fetal que os humanos instintivamente adotam quando o mundo se torna muito avassalador para ser enfrentado em pé. Cada som na casa se acomodando me fazia pular. Ele estava voltando? Ele havia esquecido algo mais que queria reivindicar como seu? Mas Ricardo não voltou, e com o passar das horas na escuridão, comecei a entender com clareza cristalina que ele nunca voltaria. A mensagem de voz havia sido seu adeus, sua dispensa, seu julgamento final sobre uma mulher que ele decidira ser insuficiente para o futuro que ele idealizava para si mesmo. 2 dias depois, quando eu comecei a me ajustar ao eco vazio dos meus próprios passos, em uma casa projetada para 2 pessoas, o telefone tocou com notícias que fizeram meu mundo girar ainda mais no caos. A voz do outro lado era nítida, profissional e totalmente desprovida de simpatia. Uma representante do banco, ligando sobre o pagamento da hipoteca que aparentemente estava atrasado há 3 meses. Senhora Soares, aqui é Jennifer Walsh do Banco Central Nacional, disse a mulher, seu tom sugerindo que este era apenas mais um item a ser riscado de sua lista diária de conversas desagradáveis. Temos tentado contatá-la a respeito de sua conta de hipoteca. De acordo com nossos registros, os pagamentos pararam em janeiro e precisamos discutir suas opções imediatamente. Olhei para o telefone, certa de que havia algum engano. Ricardo cuidava de nossas finanças com a precisão metódica que ele aplicava ao seu trabalho profissional,
gerenciando nossas contas e investimentos, enquanto eu me concentrava no que ele chamava de as coisas do dia a dia, compras, contas de consumo, as despesas mundanas que mantinham nosso lar funcionando, mas que não exigiam conhecimento financeiro sofisticado. Deve haver alguma confusão, eu disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Meu marido lida com os pagamentos da hipoteca. Ele configura transferências automáticas de nossa conta todo mês. De acordo com nossos registros, o Sr. Ricardo nos contatou há 3 meses para remover sua autorização de pagamento automático. Jennifer Walsh continuou, sua voz permanecendo neutra, mas de alguma forma transmitindo a crítica implícita que se tornou familiar a qualquer um que já se atrasou em obrigações financeiras. Ele indicou que a senhora assumiria a responsabilidade pela conta daqui para frente. As palavras me atingiram como golpes físicos. Ricardo estava planejando sua partida por meses, removendo-se sistematicamente de nossas obrigações financeiras, permitindo que eu permanecesse ignorante do desastre que se aproximava. Que tipo de esposa não sabia que seu próprio marido havia parado de pagar a hipoteca da casa? Que tipo de adulto permitia que outra pessoa gerenciasse aspectos tão fundamentais de sua vida financeira sem manter qualquer supervisão? Eu não entendo, gaguejei, afundando em uma das cadeiras da cozinha que Ricardo considerou indigna de realocação. Eu não fui informada sobre nenhuma mudança. Não tenho acesso às informações da hipoteca. Está tudo no nome dele. Correto. A representante do banco confirmou com a paciência de alguém que já teve essa conversa inúmeras vezes. O Sr. Ricardo é o principal titular da conta, o que significa que ele tem autoridade para fazer alterações sem exigir sua assinatura ou consentimento. No entanto, já que a senhora está listada como residente na propriedade, somos obrigados a notificá-la sobre qualquer ação legal pendente. Ação legal. A frase pairou no ar como uma sentença de morte, formal, final e totalmente além da minha capacidade de recorrer ou reverter. Eu havia me tornado vítima de leis projetadas para proteger direitos de propriedade e segurança de empréstimos, regulamentos que priorizavam os interesses do banco sobre as vítimas humanas, criadas quando casamentos se dissolviam e responsabilidades financeiras mudavam sem aviso. Precisaremos ver algum tipo de pagamento dentro dos próximos 10 dias, Jennifer Walsh continuou. Ou não teremos escolha, a não ser iniciar o processo de execução hipotecária. O valor devido, incluindo multas por atraso e penalidades, é de R$ 95.437. R$ 95 mil. Mais do que todo o meu salário anual depois dos impostos, mais dinheiro do que eu jamais tive acesso de uma só vez em minha vida adulta. O número pairou no ar como uma impossibilidade matemática, uma cifra tão além dos meus meios que poderia muito bem ter sido 95 milhões. Depois que desliguei o telefone, sentei na minha cozinha vazia e tentei calcular se R$ 95 mil era uma meta alcançável em quaisquer circunstâncias concebíveis. Se eu conseguisse outro emprego imediatamente, se pudesse trabalhar 80 horas por semana, se pudesse eliminar todas as despesas além das necessidades básicas de sobrevivência, mesmo assim, a matemática da pobreza tornava as exigências do banco impossíveis de satisfazer. Uma semana depois, como se o universo tivesse decidido que meu sofrimento não estava totalmente completo, um envelope de aparência oficial apareceu em minha caixa de correio, com o selo do Fórum Estadual. Dentro, documentos impressos em papel caro e escritos em terminologia legal deliberadamente intimidadora me informavam que eu tinha 30 dias para desocupar as instalações ou enfrentar a remoção forçada pela polícia. Despejo. A palavra em si parecia vergonhosa, carregando conotações de fracasso e irresponsabilidade que eu nunca havia associado à minha própria vida. Eu sempre paguei minhas contas, cumpri minhas obrigações, vivi dentro dos meus meios com a atenção cuidadosa aos detalhes que as pessoas de recursos limitados aprendem a exercer como uma questão de sobrevivência. No entanto, aqui estava eu, enfrentando a falta de moradia sem culpa minha. Li os documentos 3 vezes, esperando encontrar alguma brecha, alguma via de apelação, alguma maneira de provar que tudo isso era um erro terrível. Mas a lei era clara e implacável.
Quando seu nome não está na escritura e você não pode fazer os pagamentos, sua residência se torna um privilégio que pode ser revogado com aviso legal adequado. O golpe final veio na manhã da segunda-feira seguinte, quando cheguei ao Rede União para o que presumi que seria mais um dia de rotina de passar códigos de barras e forçar sorrisos para clientes que me viam como nada mais do que um inconveniente necessário. Em vez disso, fui chamada ao escritório da gerente, um espaço apertado atrás do balcão de atendimento ao cliente que cheirava a café velho e desinfetante industrial, mobiliado com cadeiras agressivamente desconfortáveis que desencorajavam os funcionários a demorar durante o que eram inevitavelmente conversas desagradáveis. Lúcia Sato era minha supervisora há 8 anos, uma mulher prática na casa dos 50 que administrava a loja com a eficiência de alguém que entendia que o sucesso no varejo dependia de manter um controle preciso sobre os custos de mão de obra. Ela era justa, mas nunca particularmente calorosa, tratando seus funcionários com uma cortesia profissional que tornava as decisões difíceis menos complicadas para todos os envolvidos. "Sente-se, Beca", disse Lúcia, gesticulando para a cadeira dobrável de metal posicionada em frente à sua mesa na distância exata que os consultores corporativos determinaram ser ideal para entregar notícias desagradáveis. "Receio ter algumas notícias difíceis", Lúcia continuou, sua voz carregando o cansaço de alguém que havia proferido este discurso muitas vezes ao longo dos anos. "Estamos reduzindo. A corporação decidiu eliminar várias posições de tempo integral em todas as unidades, como parte de uma iniciativa de redução de custos em toda a rede. Como você está aqui há mais tempo, seu pacote de indenização será mais substancial do que o que os funcionários mais novos recebem, mas receio que sua posição esteja sendo eliminada com efeito imediato." As palavras me atingiram como golpes físicos. 18 anos de serviço leal, de chegar cedo e sair tarde, de cobrir turnos para colegas doentes e trabalhar durante feriados quando outras pessoas estavam em casa com suas famílias, tudo reduzido a uma decisão corporativa tomada por pessoas em escritórios a centenas de quilômetros de distância que nunca aprenderam meu nome. "Seu cheque final incluirá 2 semanas de indenização", Lúcia continuou, deslizando um envelope pela mesa com precisão mecânica. "Eu quero que você saiba que esta decisão veio de níveis muito acima da minha autoridade. Se dependesse de mim, você seria a última pessoa que eu consideraria dispensar. 2 semanas de salário, R$ 1.950, depois dos descontos. Mal o suficiente para comprar mantimentos por 1 mês em circunstâncias normais, muito menos o suficiente para garantir uma nova moradia e sobreviver até que eu pudesse encontrar outro emprego em uma economia onde os empregadores preferiam cada vez mais trabalhadores mais jovens que aceitariam salários mais baixos." Peguei o envelope com mãos que de alguma forma pararam de tremer, o choque do meu corpo finalmente esgotado pela sucessão implacável de desastres. O envelope parecia fino e insubstancial. Compensação inadequada por quase 2 décadas de trabalho, pela artrite nos meus joelhos por ficar em pé em pisos de concreto, pelas linhas de sorriso permanentes ao redor dos meus olhos por manter a alegria durante incontáveis interações difíceis. Limpei meu armário na sala de descanso dos funcionários, recolhendo os poucos itens pessoais que acumulei ao longo de quase 2 décadas. Uma foto de Ricardo e eu de tempos mais felizes, uma pequena suculenta que de alguma forma sobreviveu sob luzes fluorescentes, uma caneca de café com uma lasca no cabo da qual eu gostava, apesar de sua imperfeição. Essas posses parcas couberam facilmente em uma única sacola plástica, uma representação tangível do quão pouco eu havia me permitido acumular em um local de trabalho onde passei a maior parte da minha vida adulta. Os outros funcionários evitaram contato visual enquanto eu caminhava pela loja pela última vez, seu desconforto palpável na maneira como, de repente, encontraram tarefas urgentes que exigiam sua atenção completa. Eles entendiam, com a sabedoria intuitiva das pessoas que viviam de salário em salário, que reconhecer minha situação de forma muito direta poderia de alguma forma torná-los mais suscetíveis ao mesmo destino. Lá fora, o estacionamento se estendia diante de mim como um deserto de asfalto quente e carrinhos de compras abandonados, ondas de calor subindo do pavimento no final da tarde.
Meu Honda Civic estava na seção de funcionários, onde eu o estacionei milhares de vezes antes, fiel e despretensioso, a única coisa em minha vida que não me traiu ou abandonou quando as circunstâncias se tornaram difíceis. Sentei ao volante por um longo tempo, olhando para a loja que definira minha identidade por 18 anos, imaginando quem eu deveria ser agora que tudo o que eu pensava ser permanente havia se provado efêmero. O prédio parecia o mesmo de sempre. Fachada de tijolos vermelhos, grandes janelas exibindo especiais semanais, portas automáticas que abriam e fechavam com regularidade mecânica, enquanto os clientes entravam e saíam com suas compras. Mas eu não fazia mais parte daquela rotina. Não era mais uma das pessoas que faziam o sistema funcionar. Eu havia sido expulsa do ecossistema econômico que me sustentava, lançada em um mundo onde minha experiência e dedicação aparentemente não contavam contra a matemática das margens de lucro e iniciativas de redução de custos. O carro se tornou meu refúgio quando o aviso de despejo expirou e os oficiais de justiça chegaram para supervisionar minha remoção da casa que chamei de lar por mais de uma década. Eles foram profissionais, mas firmes, explicando com simpatia prática que eu só poderia levar o que pudesse carregar e que quaisquer posses restantes seriam descartadas de acordo com a lei estadual. Eu empacotei o que cabia no meu carro, com a eficiência desesperada de alguém que nunca teve que priorizar posses antes, escolhendo entre itens que pareciam todos essenciais, até que a escassez forçada exigiu decisões impossíveis. Algumas roupas, mas não todas. Eu mantive roupas apropriadas para o trabalho e camadas apropriadas para o clima, enquanto abandonava todo o resto. Alguns livros que forneceram conforto durante tempos difíceis, os álbuns de fotos que Ricardo considerou indignos de roubo, repletos de imagens de parentes que faleceram e amigos que se afastaram. Todo o resto. A louça que minha avó me deu como presente de casamento, cada peça embrulhada em papel de seda e apresentada com histórias sobre as refeições que serviram. Os móveis para os quais economizei por meses para comprar, escolhendo cada peça cuidadosamente em brechós e liquidações. Os artefatos acumulados de uma vida vivida em um só lugar por mais de uma década tornaram-se o problema de outra pessoa para resolver. Naquela primeira noite no carro, estacionado atrás de uma lavanderia 24 horas, onde as luzes de segurança proporcionavam uma medida de proteção e o zumbido constante de máquinas de lavar e secar industriais mascarava o som do meu choro, descobri profundidades de desespero que eu não sabia que existiam. O banco de trás de um Honda Civic não foi projetado para a habitação humana, e meu corpo de 1,71 m não conseguia encontrar nenhuma posição que não resultasse em músculos tensos e articulações doloridas. Usei meu casaco de inverno como cobertor, seu enchimento de plumas fornecendo algum isolamento contra o ar frio da noite que parecia infiltrar-se pelas janelas do carro, apesar de estarem fechadas. Meu suéter enrolado serviu como travesseiro, embora oferecesse pouco conforto contra o plástico duro do painel da porta e a superfície inflexível da almofada do assento. As janelas da lavanderia brilhavam como faróis na escuridão, luzes fluorescentes criando um efeito de aquário que me permitia observar as pessoas entrando e saindo durante a noite. Trabalhadores de turno lavando uniformes antes de ir para casas e apartamentos que eu nunca veria. Estudantes universitários lavando roupa porque as máquinas do dormitório estavam quebradas. Idosos que pareciam usar o negócio 24 horas tanto para contato social quanto para limpar roupas. Cada pessoa que entrava e saía tinha para onde ir depois. Algum lugar que lhes pertencia, algum lugar com portas que trancavam e camas que esperavam por seu retorno. Eu havia perdido minha participação naquela comunidade humana básica, me tornado uma das pessoas invisíveis pelas quais eu passava nas ruas sem realmente ver. As noites eram a pior parte. Durante o dia, eu podia manter a pretensão de normalidade, podia sentar em bibliotecas e cafeterias e me misturar com pessoas que tinham lares para voltar quando a noite chegava. Mas quando a escuridão caía e o mundo se dividia entre aqueles que tinham abrigo e aqueles que não tinham, meu exílio da sociedade convencional se tornava impossível de ignorar ou disfarçar. Aprendi os ritmos dos negócios 24 horas, descobrindo quais postos de gasolina tinham os banheiros mais limpos
e a equipe mais compreensiva. Descobri que alguns restaurantes de fast food me permitiriam sentar por horas tomando uma xícara de café se eu escolhesse meu horário com cuidado e não chamasse a atenção para mim. Identifiquei vagas de estacionamento, onde uma mulher sozinha em um carro não atrairia a atenção indesejada da polícia ou de predadores. Os dias se misturaram em uma névoa de candidaturas a emprego e gerenciamento cuidadoso de recursos. Usei banheiros públicos em postos de gasolina e restaurantes de fast food, aprendendo quais locais tinham as instalações mais limpas e a gerência mais compreensiva. Alguns lugares exibiam placas desencorajando a permanência, mas outros pareciam reconhecer que pessoas em circunstâncias desesperadoras mereciam dignidade humana básica. Descobri que as bibliotecas ofereciam mais do que apenas acesso gratuito à internet. Elas forneciam espaços privados onde uma mulher podia sentar por horas sem que ninguém questionasse seu direito de estar lá, banheiros com sabão e papel toalha, e uma atmosfera de respeito silencioso que me fazia sentir temporariamente humana novamente, em vez de simplesmente um problema a ser gerenciado ou afastado. Candidatei-me a todas as posições que pude encontrar que não exigissem um endereço para fins de contato. Empregos de varejo que pagavam salário mínimo, mas prometiam renda imediata, serviços de limpeza que não exigiam experiência, mas ofereciam horários flexíveis, posições temporárias que não forneciam benefícios, mas poderiam levar a algo mais permanente se eu me provasse valiosa o suficiente para ser mantida. Minha falta de um endereço permanente complicava todos os aspectos do processo de busca de emprego, forçando-me a ser criativa sobre informações de contato e agendamento de entrevistas. Alguns empregadores foram compreensivos quando expliquei minhas circunstâncias, enquanto outros pareciam ver a falta de moradia como evidência de falhas de caráter que me tornavam inadequada para o emprego, independentemente das minhas qualificações ou histórico de trabalho. Mas naqueles momentos de silêncio entre a luta desesperada pela sobrevivência, quando eu sentava em salas de leitura de bibliotecas cercada por livros, e o suave sussurro de páginas virando, algo mais começou a se agitar nas profundezas da minha consciência. Uma memória que eu havia enterrado tão profundamente que quase esqueci que existia. Um segredo que eu guardei por tanto tempo que se tornou parte da arquitetura do meu silêncio. Eu me pegava olhando para meu reflexo em espelhos de banheiro, vendo não apenas o rosto de uma mulher desgastada pelas circunstâncias, mas vislumbres de alguém que eu costumava ser. Alguém que tinha sonhos que se estendiam além de passar compras e sobreviver de salário em salário. Alguém que tinha talentos que Ricardo nunca soube, nunca se preocupou em perguntar, nunca pensou em valorizar. Na escuridão do meu carro, cercada pelos sons suaves de um mundo se acomodando para dormir, eu fechava os olhos e lembrava da garota que enchia cadernos com histórias, que ganhou concursos de redação no colégio, que foi aceita na faculdade de jornalismo antes que a realidade financeira e as obrigações familiares a redirecionassem para buscas mais práticas. Lembrei da carta de aceitação que escondi em uma caixa de sapatos por 23 anos, junto com a notificação de bolsa de estudos que teria tornado a faculdade possível. Os sonhos que eu dobrei como roupas de inverno quando Ricardo entrou na minha vida e me convenceu de que amor significava escolher segurança em vez de ambição. Estabilidade em vez do caminho incerto de seguir inclinações artísticas. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Naquela caixa de sapatos, sob camadas de lembranças e fotografias desbotadas, jazia a evidência de uma pessoa que eu havia posto de lado, mas nunca completamente abandonado. E enquanto eu estava sentada naquele carro, sem nada mais a perder e para onde mais cair, comecei a entender que às vezes você tem que perder tudo para se lembrar de quem você realmente é. A dor não era mais apenas dor. Estava se tornando outra coisa, algo que parecia despertar em vez de destruição. O peso que estava me esmagando estava começando a se levantar, não porque minhas circunstâncias haviam melhorado, mas porque eu estava finalmente pronta para parar de carregar fardos que nunca foram realmente meus. Ricardo havia levado tudo o que ele pensava ter valor. Mas a coisa mais valiosa que eu possuía era algo que ele nunca soube que existia. Algo que pertencia inteiramente a mim, intocado por seu julgamento, não marcado por sua dispensa, esperando pacientemente pelo momento em que eu seria corajosa o suficiente para recuperá-lo. Não era mais dor, era clareza.
5 noites depois da minha situação de moradia automotiva, quando o acúmulo de estresse e nutrição inadequada havia empurrado meu corpo além de sua capacidade de funcionar normalmente, encontrei-me na fila do escritório de um potencial empregador, apertando mais um formulário de candidatura e tentando projetar a confiança que as pessoas sem teto não deveriam possuir, quando o mundo inclinou-se de lado e o chão correu para me encontrar com uma inevitabilidade que parecia quase gentil em comparação com todo o resto que havia acontecido. Quando a consciência retornou várias horas depois, encontrei-me em uma cama de hospital, cercada pelos cheiros antissépticos e pelo bip eletrônico constante que caracterizavam as instalações médicas em todos os lugares. Uma enfermeira com olhos gentis e cabelo grisalho sentou-se ao lado da minha cama, verificando minha ficha com a eficiência prática de alguém que viu todas as formas de sofrimento humano e aprendeu a tratar cada caso com igual dignidade. Seu crachá dizia Irene, e algo em seu comportamento sugeria que ela entendia que a cura envolvia mais do que apenas tratamento médico. "Olá, querida", Irene disse, sua voz carregando um calor que eu não ouvia dirigido a mim há semanas. "Você nos deu um bom susto. Os paramédicos disseram que você desmaiou de desidratação e exaustão. Quando foi a última vez que você fez uma refeição decente?" A pergunta deveria ter sido simples de responder, mas me vi lutando para lembrar quando tinha comido algo que se qualificasse como nutrição real em vez de apenas supressão temporária da fome. O tempo se tornou fluido desde que minha vida desmoronou, os dias se distinguindo apenas por se eu havia conseguido ganhar troco suficiente para um item do menu de R$1. "Eu não tenho certeza", admiti, as palavras presas na minha garganta. "Talvez 3 dias atrás? Havia um sanduíche de algum lugar." A expressão de Irene não mudou, mas algo em seus olhos sugeria que ela já havia ouvido histórias semelhantes antes. "O médico diz que seus exames de sangue mostram desidratação e desnutrição graves. Vamos colocar alguns fluidos em você e garantir que esteja estável antes de lhe dar alta." Ela ajustou algo no suporte de soro com gentileza competente. Depois se ajeitou em sua cadeira com a maneira descontraída de alguém que entendia que a cura exigia tempo e atenção em vez de eficiência. "Há alguém que eu possa ligar? Membro da família? Amigo? Alguém que deva saber que você está aqui?" A pergunta destacou a completude do meu isolamento de maneiras que fizeram minhas circunstâncias atuais parecerem ainda mais devastadoras. Ricardo havia sido meu contato de emergência para tudo, e sua partida me deixou sem planos de backup ou sistemas de apoio que a maioria dos adultos dava como certos. "Não", eu disse finalmente, a admissão parecendo outra pequena morte. "Não há ninguém." Irene assentiu como se esperasse essa resposta. "Eu entendo. Mais do que você possa imaginar." Ela alcançou o bolso e tirou um sanduíche embrulhado. "Eu já estive onde você está. Circunstâncias diferentes, mas a mesma sensação de cair por rachaduras que você nem sabia que existiam." Algo no tom da enfermeira sugeria que isso não era apenas simpatia profissional, e eu me peguei prestando atenção de uma forma que não conseguia focar em nada por semanas. Aqui estava alguém que havia sobrevivido a qualquer versão de catástrofe que a vida lhe havia jogado e emergido com compaixão suficiente para sentar com estranhos em seus momentos mais sombrios. "Como?" eu perguntei, a palavra mal sendo um sussurro. "Como você sai quando tudo o que você construiu simplesmente desaparece?" Irene sorriu. E foi a primeira expressão genuína de esperança que encontrei desde que a mensagem de voz de Ricardo despedaçou meu mundo. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma pessoa disposta a ajudar de cada vez. Ela me entregou o sanduíche. "Comece com isto. Amanhã, falaremos sobre o que vem a seguir." O sanduíche era simples. Pão com pasta de amendoim e geleia. Mas tinha gosto de salvação para alguém cujo corpo estava funcionando no vazio há dias. Enquanto eu comia, Irene me contou sobre uma igreja não muito longe do hospital que administrava programas para mulheres em situações de crise. "Eu não sou particularmente religiosa", Irene explicou com honestidade cuidadosa. "Mas às vezes, circunstâncias desesperadoras exigem que as pessoas aceitem ajuda de fontes inesperadas. As pessoas lá entendem que a crise não discrimina com base na fé ou no mérito moral. Eles não pregam para você. Eles não exigem que você assista a cultos ou professe crenças que você não tem.
Eles apenas fornecem o que você precisa para se reerguer: abrigo, comida, assistência para colocação no mercado de trabalho e dignidade. Dignidade. A palavra ressoou comigo de maneiras que eu não conseguia articular, tocando algo profundo dentro que havia sido danificado por semanas de me sentir invisível e inútil. A igreja ficava em uma esquina tranquila em uma parte mais antiga da cidade, sua fachada de tijolos desgastada, mas bem conservada, cercada por árvores maduras que proporcionavam sombra acolhedora e sugeriam o tipo de permanência na qual eu havia perdido a fé. Uma placa simples anunciava Igreja Comunitária Nova Esperança, em letras que haviam desbotado, mas permaneciam legíveis, e abaixo disso, todos são bem-vindos. Hesitei na entrada, lutando contra vozes internas que insistiam que eu não pertencia a pessoas que tinham suas vidas organizadas. Mas o sanduíche de Irene havia sido real, e sua bondade havia sido genuína, e às vezes fé significava confiar na bondade humana em vez da intervenção divina. A mulher que me cumprimentou se apresentou como Juliana Mendes, coordenadora dos programas de assistência da igreja. Ela explicou os serviços disponíveis para mulheres que se encontravam temporariamente deslocadas, enfatizando essa palavra, temporariamente, como se entendesse a importância psicológica de enquadrar a falta de moradia como uma condição em vez de uma identidade. O programa de abrigo funcionava em uma casa convertida adjacente ao prédio da igreja, oferecendo quartos privativos para até 8 mulheres por vez. As acomodações eram básicas, mas limpas, com banheiros compartilhados e uma cozinha onde as residentes podiam preparar suas próprias refeições. Mais importante, o programa incluía assistência para colocação no mercado de trabalho, preparação de currículo, treinamento para entrevistas e o tipo de apoio prático que as pessoas precisavam para fazer a transição da crise de volta à estabilidade. O quarto que me foi designado era pequeno, mas privado, com uma única cama, uma cômoda e uma janela que dava para um jardim onde residentes anteriores haviam plantado flores e vegetais. As paredes estavam pintadas de um amarelo alegre e alguém havia pendurado citações encorajadoras em molduras simples, palavras sobre perseverança e esperança que poderiam ter parecido banais em outras circunstâncias, mas que pareciam profundamente significativas para alguém que havia começado a duvidar se sua situação poderia melhorar. Naquela primeira noite em uma cama de verdade, entre lençóis limpos, com uma porta trancada entre mim e o mundo exterior, dormi mais profundamente do que em semanas. Mas, mais do que descanso físico, senti algo se agitar que eu não experimentava desde que a mensagem de voz de Ricardo despedaçou meu mundo. Na segurança tranquila daquele pequeno quarto amarelo, cercada por evidências de que outras mulheres haviam sobrevivido a circunstâncias semelhantes às minhas, permiti-me lembrar quem eu era antes de me tornar Sra. Soares, antes de me convencer de que o amor significava diminuir meus próprios sonhos, para abrir espaço para as ambições de outra pessoa. Pensei nas histórias que eu costumava escrever no colégio, nos personagens que viviam na minha imaginação e falavam através da minha caneta com vozes tão claras que pareciam mais reais do que as pessoas ao meu redor. Lembrei da emoção de ver meu nome impresso quando a revista literária da escola publicou meu trabalho, a maneira como minha professora de inglês me puxou de lado para falar sobre meu potencial, a carta de aceitação do programa de jornalismo que eu havia escondido como um segredo vergonhoso. 23 anos atrás, fiz uma escolha que parecia prática na época. Ricardo ofereceu estabilidade, segurança, uma vida onde eu não teria que me preocupar se minha escrita era boa o suficiente para me sustentar. Ele pintou um quadro de contentamento doméstico que apelou para uma garota que cresceu vendo seus pais lutarem para sobreviver, que aprendeu a valorizar a segurança em detrimento de sonhos incertos. Mas deitada naquela cama estreita, olhando para o teto onde residentes anteriores haviam deixado fracas marcas de lápis, talvez contando os dias até que pudessem sair, ou talvez apenas processando suas próprias jornadas de volta à estabilidade, entendi com clareza surpreendente que a escolha não havia sido entre segurança e incerteza. Havia sido entre viver a ideia de outra pessoa sobre minha vida e descobrir o que eu era realmente capaz de alcançar. Ricardo nunca perguntou sobre minha escrita. Em 12 anos de casamento,
Ele nunca expressou curiosidade sobre os cadernos que eu às vezes preenchia durante as tranquilas tardes de domingo. Nunca se perguntou no que eu pensava durante as longas horas atrás do caixa. Nunca considerou que a mulher com quem ele se casou poderia ter ambições que se estendiam além de apoiar seu avanço na carreira. Ele me via como um acessório de sua vida, em vez da protagonista da minha própria história. E eu permiti que essa percepção moldasse como eu me via, esquecendo gradualmente que eu já fui alguém com sonhos que valiam a pena perseguir. Mas os sonhos, eu estava aprendendo, são notavelmente resilientes. Eles podem ser enterrados sob anos de compromisso e insegurança, escondidos sob camadas de decisões práticas e expectativas de outras pessoas, mas eles realmente não morrem. Eles esperam, com a persistência paciente de sementes em solo de inverno, pelas condições certas para emergir. Naquele pequeno quarto, cercada por paredes amarelas e esperança emprestada, comecei a sentir aquelas sementes se agitarem. Não apenas as memórias de quem eu havia sido, mas a possibilidade de quem eu ainda poderia me tornar. A mulher que havia sido descartada e dispensada estava descobrindo que carregava seu próprio resgate o tempo todo. Ao longo das semanas seguintes, Juliana provou ser mais do que apenas uma administradora. Ela se tornou uma mentora, professora e, às vezes, família substituta que entendia que reconstruir uma vida exigia mais do que apenas fornecer abrigo e refeições. Ela me ajudou a reescrever meu currículo para enfatizar habilidades transferíveis, em vez de apenas títulos de emprego. Ensinou-me técnicas de entrevista que destacavam minha confiabilidade e experiência, em vez da minha recente lacuna de emprego. 18 anos de experiência em atendimento ao cliente, Juliana disse, revisando o currículo atualizado com a atenção de alguém que entendia que a apresentação importava de maneiras que iam além das qualificações. Isso demonstra lealdade, paciência, habilidades de comunicação, capacidade de resolução de problemas. Qualquer empregador teria sorte de ter alguém com seu histórico. Ela também forneceu algo igualmente importante, uma rotina diária que dava estrutura aos dias que se tornaram sem forma e sem direção durante o pior período da minha crise. Café da manhã na cozinha comunitária, busca de emprego no centro de informática que a igreja mantinha para as residentes, caminhadas à tarde pelo bairro que me ajudaram a lembrar como era a vida normal. As outras mulheres no abrigo se tornaram uma fonte inesperada de força e comunidade. Apesar de virem de diferentes formações e experimentarem diferentes tipos de crise, compartilhamos um entendimento do que significava ter sua vida completamente interrompida por circunstâncias em grande parte fora de seu controle. Havia Maria, cujo acidente de construção do marido a deixou incapacitada, e sua família incapaz de pagar o aluguel. Sarah, que fugiu de um casamento abusivo com nada além das roupas que vestia e seus 2 filhos pequenos. Jennifer, cujo pequeno negócio falhou durante uma crise econômica, mas foi durante aquelas horas tranquilas da noite, quando o abrigo se acomodava em sua rotina noturna e eu tinha privacidade para pensar, sem as pressões imediatas da busca de emprego e do planejamento de sobrevivência, que senti mais claramente o despertar de algo que estava dormente por muito tempo. Comecei a escrever novamente, não com um grande plano ou objetivo específico, mas simplesmente porque as palavras exigiam ser liberadas depois de anos de serem mantidas cativas. Encontrei um caderno de composição antigo no armário de suprimentos da igreja, suas páginas levemente amareladas, mas perfeitamente funcionais, e comecei a preenchê-lo com observações, memórias e histórias que emergiram de algum poço profundo que eu havia esquecido que existia. No começo, escrevi sobre minhas experiências, os clientes do supermercado que me trataram com desprezo casual, o momento em que percebi que meu casamento havia acabado, a estranha dignidade que descobri ao aprender a dormir no meu carro. Mas, gradualmente, a escrita se expandiu além da autobiografia para a ficção, criando personagens que enfrentavam suas próprias versões de abandono e descoberta. Escrevi sobre uma mulher que herdou a coleção de receitas de sua avó e descobriu notas manuscritas que revelavam segredos de família que abrangiam 3 gerações, sobre uma enfermeira de turno noturno que se viu aconselhando pacientes em mais do que apenas crises médicas,
sobre uma bibliotecária que notou padrões nos livros que as pessoas pegavam emprestados que a ajudaram a resolver mistérios em suas vidas pessoais. As histórias pareciam jorrar de mim com uma urgência que me surpreendeu. Depois de anos me sentindo criativamente vazia, de me convencer de que preocupações práticas tinham que ter precedência sobre impulsos artísticos, descobri que a parte criativa da minha mente vinha se desenvolvendo silenciosamente o tempo todo, observando e catalogando experiências, esperando a oportunidade de transformar observação em narrativa. Juliana notou o caderno que eu carregava para todos os lugares, a maneira como eu parava durante as conversas para anotar frases ou observações, a concentração focada que se instalava sobre mim durante as horas da noite, quando outras residentes estavam assistindo televisão ou falando ao telefone. "Você é escritora", ela disse uma noite, não como uma pergunta, mas como uma afirmação de reconhecimento. Eu me perguntava no que você estava trabalhando tão intensamente. Senti o calor subir em minhas bochechas, envergonhada por ser pega no que ainda parecia uma indulgência em vez de uma busca legítima. Não é nada sério, apenas pensamentos, histórias. Juliana sentou-se na cadeira à minha frente na pequena sala comum do abrigo, sua expressão séria, mas encorajadora. "Você estaria disposta a compartilhar uma? Eu prometo dar-lhe uma resposta honesta." Hesitei, sentindo o medo familiar do julgamento que manteve minha escrita escondida por tantos anos. Mas algo no comportamento de Juliana sugeria interesse genuíno, em vez de curiosidade educada. E me peguei lendo em voz alta uma história que escrevi sobre um homem idoso que deixava mensagens codificadas em livros de biblioteca para sua falecida esposa, acreditando que ela poderia de alguma forma encontrá-las e entender que ele ainda a amava. Quando terminei, Juliana ficou em silêncio por vários momentos antes de falar. "Rebeca", ela disse, usando meu nome completo de uma forma que parecia formal e significativa. "Isso não é apenas boa escrita. Isso é escrita excepcional. Essa é o tipo de história que fica com as pessoas, que as faz pensar sobre seus próprios relacionamentos e arrependimentos." Ela se inclinou para a frente, sua voz assumindo a intensidade de alguém compartilhando informações importantes. "Há um concurso literário que eu acho que você deveria participar. É patrocinado por uma revista que publica novas vozes, escritores que não tiveram muita exposição tradicional. O prazo é no próximo mês. E o vencedor recebe R$ 25.000 mais a publicação na edição de primavera deles. R$ 25.000. O valor era significativo o suficiente para representar um novo começo, mas mais do que o dinheiro, a possibilidade de publicação parecia a validação de sonhos que eu carregava silenciosamente por tanto tempo. "Eu não sei", eu disse, a incerteza tornando minha voz menor do que eu pretendia. "Eu não escrevo a sério há anos. Estes são apenas pedaços de prática." "Estes não são pedaços de prática", Juliana corrigiu gentilmente, mas com firmeza. "Este é o trabalho de alguém que tem observado a natureza humana e a verdade emocional por anos, que finalmente encontrou a coragem de traduzir essas observações em arte." "Você tem algo importante a dizer, Rebeca. E você tem a habilidade de dizê-lo de uma forma linda." Naquela noite, deitei-me em minha cama estreita lendo o caderno que preenchi nas semanas anteriores, vendo minhas próprias palavras com novos olhos. As histórias eram rascunhos, sem polimento, mas continham algo que eu não esperava encontrar. Uma voz que parecia autenticamente minha, distinta das influências que moldaram minhas tentativas de escrita anteriores. Mais do que isso, elas continham perspectivas que só poderiam ter emergido das experiências que eu inicialmente via como puramente destrutivas. A dor do abandono de Ricardo havia me ensinado coisas sobre resiliência que eu não poderia ter aprendido de outra forma. A humilhação da falta de moradia havia me mostrado profundezas da dignidade humana que eu nunca havia notado antes. A simplicidade forçada de viver com quase nada havia esclarecido o que realmente importava de maneiras que anos de rotina confortável haviam obscurecido. A mulher que foi descartada por ser insuficiente havia descoberto talentos que seu marido nunca se incomodou em explorar. A balconista do supermercado, que era vista como substituível, estava desenvolvendo silenciosamente habilidades que nenhum empregador poderia eliminar com uma reestruturação corporativa.
A mulher de meia-idade, que foi considerada velha demais e rígida para recomeçar, estava provando ser capaz de um crescimento que surpreendia até a ela mesma. Nos dias seguintes, comecei a escrever com crescente confiança e clareza. As histórias começaram a assumir temas mais sofisticados, explorando questões sobre identidade, resiliência e as forças ocultas que emergem quando os apoios externos são retirados. Eu escrevi sobre personagens que descobriram que suas maiores perdas os haviam preparado para suas vitórias mais significativas. Mas foi quando comecei a trabalhar na história que planejava enviar para o concurso que algo mudou de uma maneira que eu não poderia ter previsto. A narrativa que eu estava elaborando parecia estar se escrevendo sozinha, fluindo com um ritmo natural que parecia ao mesmo tempo surpreendente e inevitável. A história era sobre uma mulher chamada Ana, que trabalhava em uma lanchonete tradicional de uma cidade pequena, observando os clientes regulares, cujas vidas ela observava há anos, sem realmente entender os dramas silenciosos se desenrolando sobre café e comida caseira. Quando a lanchonete enfrentou o fechamento devido a pressões econômicas, Ana descobriu que vinha coletando inconscientemente as histórias de sua comunidade e que suas observações detalhadas a haviam preparado para se tornar a cronista deles, de maneiras que preservavam não apenas as narrativas individuais, mas o tecido social de um lugar que estava desaparecendo. Enquanto escrevia, percebi que não estava apenas contando a história de Ana. Eu estava explorando o meu próprio relacionamento com a observação, com a forma como 18 anos de atendimento ao cliente me ensinaram a ler o comportamento humano e o subtexto emocional. O supermercado, que parecia um beco sem saída, estava se revelando uma escola de natureza humana, que nenhuma formação formal poderia ter proporcionado. 3 dias antes do prazo final do concurso, terminei a história e a li completamente pela primeira vez. Era diferente de tudo que eu havia escrito antes. Mais confiante, mais complexa, mais disposta a confiar na inteligência e sofisticação emocional do leitor. Mas mais do que isso, era inconfundivelmente minha, de uma forma que parecia voltar para casa, para uma versão de mim mesma que eu havia perdido de vista anos antes. A voz que emergiu daquelas páginas pertencia a alguém que foi moldada pela dificuldade, mas não quebrada por ela. Alguém que aprendeu a encontrar significado em experiências que outros poderiam descartar como mundanas ou infelizes. Naquela noite, enquanto eu preparava a submissão de acordo com as diretrizes do concurso, senti algo que não experimentava há meses. Entusiasmo com o futuro que não se baseava em desespero ou necessidades de sobrevivência, mas em antecipação genuína do que eu poderia ser capaz de alcançar. Lacrei o envelope contendo minha história e caminhei até a caixa de correio na esquina, meu coração batendo em um ritmo que parecia possibilidade em vez de ansiedade. À medida que o envelope desaparecia no sistema postal, que o levaria até juízes que eu nunca conheceria, entendi que, independentemente do resultado, algo fundamental já havia mudado. Eu não era mais a mulher que foi descartada. Eu era a mulher que estava apenas começando a descobrir o seu verdadeiro valor. 6 semanas depois de enviar minha história para o concurso literário, eu quase havia me esquecido disso. A rotina diária de buscar emprego e reconstruir minha vida consumiu a maior parte da minha energia mental, e o concurso começou a parecer um sonho distante em vez de uma possibilidade realista. Eu também enviei minha escrita para várias publicações menores, recebendo cartas educadas de rejeição que me agradeciam pela submissão, mas explicavam que meu trabalho não era exatamente o que eles estavam procurando no momento. Cada rejeição doía, mas não da maneira devastadora que eu esperava. Em vez de confirmar meus medos sobre a inadequação, elas pareciam fazer parte de um processo necessário, passos para aprender a navegar em um mundo que eu estava apenas começando a entender. Eu estava desenvolvendo a resiliência que vem de já ter sobrevivido à pior coisa que pensei que poderia me acontecer. Eu havia encontrado trabalho de meio período em uma pequena livraria independente no centro, organizando livros nas prateleiras e ajudando clientes a encontrar exatamente a história que eles não sabiam que estavam procurando. O pagamento era modesto, mas vinha com benefícios que eu não havia previsto: imersão diária em literatura,
conversas com pessoas que valorizavam livros como mais do que apenas entretenimento, e a satisfação silenciosa de conectar leitores com escritores cujo trabalho poderia mudar a perspectiva deles sobre suas próprias vidas. A dona da livraria, uma mulher chamada Dona Elvira, que administrava a loja há 30 anos, notou meu conhecimento de ficção contemporânea e minha capacidade de recomendar livros com base em pistas sutis sobre o que os clientes estavam realmente buscando. Ela começou a me confiar mais responsabilidade, incluindo escrever os cartões de recomendação da equipe que ajudavam a guiar os clientes em busca de descobertas que poderiam passar despercebidas. Era uma tarde de quinta-feira, tipicamente tranquila, exceto pelos estudantes universitários que usavam nossas confortáveis cadeiras de leitura para estudar, quando Elvira me chamou para o balcão da frente com um entusiasmo incomum em sua voz. Rebeca, ela disse segurando um envelope grosso de cor creme com meu nome escrito em caligrafia formal na frente. Isso acabou de ser entregue por portador. Parece importante. Minhas mãos tremeram ao pegar o envelope, reconhecendo o endereço do remetente da revista literária que patrocinou o concurso. O peso do papel sugeria que isso era mais do que uma carta de rejeição padrão, mas eu havia aprendido a não interpretar a esperança com muita confiança quando a experiência me ensinou que a decepção era muitas vezes vestida em embalagens promissoras. Recuei para o pequeno escritório atrás da seção de ficção, precisando de privacidade para processar a notícia que o envelope continha. Dona Elvira havia me dado espaço com tato, entendendo sem explicação que alguns momentos exigem solitude. A carta dentro estava impressa no mesmo papel pesado do envelope, com um cabeçalho que falava de tradição literária estabelecida e consideração artística séria. Li a primeira linha 3 vezes antes que minha mente pudesse aceitar o que meus olhos estavam me dizendo. Prezada Senhora Soares, temos o prazer de informar que sua história, A Cronista das Pequenas Coisas, foi selecionada como a vencedora do nosso concurso anual de ficção. As palavras pareciam se reorganizar na página enquanto eu as lia, o significado mudando e se estabelecendo como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Vencedora. Minha história. R$ 25 mil. Publicação em sua edição de primavera, que seria distribuída para livrarias e bibliotecas em todo o país. Mas a carta continuava com informações que transformavam a vitória em algo ainda mais significativo. Sua história impressionou tanto nosso conselho editorial que gostaríamos de discutir a possibilidade de desenvolver uma coleção de suas narrativas curtas para publicação. Nossa divisão de pequena editora é especializada em vozes emergentes e acreditamos que seu trabalho representa exatamente o tipo de escrita autêntica e emocionalmente ressonante que os leitores contemporâneos estão buscando. Um livro. Eles estavam sugerindo a possibilidade de um livro de verdade, com meu nome na capa, nas prateleiras de lojas como aquela onde eu trabalhava. A ideia parecia tão além de tudo que eu havia me permitido esperar que minha primeira reação foi descrença cética. Li a carta 5 vezes, cada leitura confirmando detalhes que pareciam bons demais para serem verdade. Eles queriam se encontrar comigo na próxima semana para discutir termos e cronograma. Eles já haviam agendado entrevistas com 2 revistas literárias interessadas em apresentar vencedores de concursos emergentes. Eles acreditavam que meu trabalho tinha potencial comercial que se estendia além de publicações literárias para o mercado de ficção mainstream. Quando finalmente saí do escritório, Dona Elvira olhou para o meu rosto e imediatamente entendeu que algo significativo havia ocorrido. Boas notícias? Ela perguntou, sua voz suave, mas claramente curiosa. Eu ganhei, eu disse, as palavras soando estranhas na minha boca. O concurso. Eles querem publicar minha história. Estão falando sobre um livro. A resposta de Dona Elvira me surpreendeu. Em vez das felicitações educadas que eu esperava, seu rosto se iluminou com entusiasmo genuíno e algo que parecia justificação. Eu sabia, ela disse, contornando o balcão para me dar um abraço espontâneo. Eu venho observando você recomendar livros a clientes por meses, vendo como você entende o que faz uma história ser importante para as pessoas. Esse tipo de percepção não vem apenas da leitura de literatura. Vem de entender a natureza humana em um nível que a maioria das pessoas nunca alcança. Naquela noite, liguei para Juliana para compartilhar a notícia.
e a reação dela foi ainda mais emocional do que eu havia antecipado. Rebecca, ela disse, sua voz embargada com o que parecia lágrimas. Você entende o que isso significa? Não apenas o dinheiro. Embora R$ 25.000 certamente lhe darão opções que você não tinha antes. Isso significa que sua voz, sua perspectiva, as coisas que você aprendeu durante o pior período da sua vida, elas são importantes. Elas são valiosas não apenas para você, mas para pessoas que você nunca conheceu e que precisam ler exatamente o que você escreveu. Pela primeira vez desde que recebi a carta, comecei a chorar. Não lágrimas de alívio ou gratidão, embora eu sentisse as duas emoções, mas algo mais profundo e complexo. Eu estava lamentando os anos que passei acreditando que meus pensamentos e observações não valiam a pena ser compartilhados, lamentando pela mulher que se convenceu de que considerações práticas deveriam sempre ter precedência sobre a expressão criativa. Mas mais do que tristeza, senti algo que não experimentava desde que era jovem o suficiente para acreditar que tudo era possível, puro e descomplicado orgulho da minha própria conquista. Eu criei algo que estranhos consideraram digno de reconhecimento e publicação. Eu peguei a matéria-prima da dor e da transformação e a transformei em arte que poderia alcançar através do isolamento que separa a experiência de uma pessoa da de outra. Naquela noite, sentei-me em meu pequeno quarto amarelo e pensei em Ricardo, provavelmente pela primeira vez em semanas, sem raiva ou amargura. Tentei imaginar sua reação se ele soubesse que a mulher que ele descartou como insuficiente acabara de vencer um prestigioso concurso literário. A mulher sobre cujos sonhos ele nunca se incomodou em perguntar, havia descoberto que possuía talentos que ele nunca suspeitou que existissem. Mas o que me surpreendeu foi que eu não sentia nenhum desejo de vingança ou justificação. O julgamento de Ricardo sobre o meu valor era baseado em uma compreensão tão limitada de quem eu realmente era, que a opinião dele não tinha mais peso. Ele me avaliou de acordo com critérios que não tinham nada a ver com meu valor real como ser humano, e sua partida me libertou para descobrir aspectos de mim mesma que poderiam ter permanecido enterrados para sempre se eu tivesse continuado tentando ser a pessoa que ele pensava que queria. A vitória no concurso foi validação, mas não foi a fonte do meu valor. Foi a evidência de um valor que sempre existiu, esperando pelas circunstâncias certas para emergir. Ricardo não me diminuiu ao ir embora. Ele simplesmente se removeu da possibilidade de compartilhar as descobertas que eu estava fazendo sobre minhas próprias capacidades. 3 dias depois, peguei o trem para a capital para minha reunião com os editores da revista. Vesti minha melhor roupa para a entrevista. Roupas que eu havia preservado cuidadosamente durante o pior período da minha crise, porque alguma parte de mim havia mantido a fé de que um dia precisaria delas para oportunidades que eu ainda não podia imaginar. Os escritórios da revista ficavam em um galpão reformado em um bairro boêmio, onde artistas e escritores haviam criado uma comunidade em torno de valores compartilhados de autenticidade criativa e curiosidade intelectual. As paredes estavam forradas com capas emolduradas de edições anteriores, apresentando trabalhos de autores, cujos nomes eu reconhecia de anos de leitura durante as tranquilas tardes de domingo. A editora que escreveu minha carta de aceitação acabou sendo uma mulher da minha idade chamada Paula Lima, que passou 15 anos identificando e nutrindo vozes literárias emergentes. Sua assistente trouxe café em canecas de cerâmica em vez de copos descartáveis, um pequeno detalhe que de alguma forma transmitia respeito pelo processo criativo e pelas pessoas que dedicavam suas vidas a ele. Sua história me emocionou de maneiras que eu não esperava, Paula disse, sentando-se em uma cadeira à minha frente em seu escritório com vista para a rua, onde as pessoas apressavam-se com a urgência proposital de quem buscava suas próprias versões de sucesso criativo. Mas o que me impressionou ainda mais foi a maturidade da voz. Isso não parece ser alguém apenas descobrindo que pode escrever. Isso parece ser alguém que tem observado e compreendido a natureza humana por anos, finalmente encontrando a confiança para compartilhar esses insights. Ela estava certa, é claro. Os 18 anos atrás do caixa do supermercado não foram tempo perdido. Foram uma educação em comportamento humano que nenhuma sala de aula poderia ter proporcionado. Cada cliente que me tratou com desprezo casual me ensinou algo sobre dignidade.
Cada pessoa que compartilhou seus problemas enquanto eu lia suas compras me mostrou algo sobre resiliência. Cada pequena interação foi preparação para entender a complexidade das motivações humanas de maneiras que informavam minha ficção. Gostaríamos de lhe oferecer um contrato para uma coleção. Paula continuou, deslizando uma pasta em sua mesa. 10 a 12 narrativas curtas interligadas explorando temas semelhantes ao que você realizou em A Cronista das Pequenas Coisas. Estamos pensando em chamá-lo de Histórias Invisíveis. Histórias sobre pessoas cujas vidas interiores são mais ricas e complexas do que o mundo presume. Enquanto eu caminhava de volta para a estação de trem naquela noite, carregando um contrato assinado que garantia a publicação do meu primeiro livro, entendi que este momento representava mais do que sucesso profissional. Foi a conclusão de uma transformação que começou com a mensagem de voz devastadora de Ricardo, continuou através da destruição sistemática de tudo que eu pensava ser permanente e culminou na descoberta de forças que eu nunca soube que possuía. Eu não era mais a mulher que foi abandonada. Eu era a mulher que aprendeu que, às vezes, o maior presente que alguém pode te dar é a oportunidade de descobrir quem você realmente é, quando tudo o que você pensava que era foi tirado. 6 meses depois, eu estava na janela do meu próprio apartamento de um quarto, observando a luz da manhã se filtrar pelas cortinas que eu mesma escolhi, em cores que agradavam apenas a mim. O espaço era modesto, uma unidade acima de uma padaria onde o cheiro de pão fresco servia como um lembrete diário de que prazeres simples podiam ser profundos quando você aprendia a apreciá-los corretamente. O adiantamento do meu contrato de livro foi suficiente para garantir este lugar, para comprar móveis que se adequavam às minhas preferências reais, em vez da ideia de outra pessoa sobre como nossa casa deveria ser. Cada item que eu escolhi, a cadeira de leitura posicionada para pegar a luz da tarde, a pequena escrivaninha onde eu escrevia nas primeiras horas da manhã, antes que o mundo exigisse minha atenção, a estante que abrigava meus romances favoritos e a primeira cópia impressa da minha própria história, representava uma escolha feita livremente, sem considerar a aprovação ou o julgamento de mais ninguém. Dona Elvira me ofereceu trabalho em tempo integral na livraria, com plano de saúde e responsabilidades que faziam uso da minha crescente reputação como alguém que entendia o que tornava as histórias importantes para os leitores. Meus dias eram passados cercados por literatura, ajudando clientes a descobrir autores que poderiam mudar sua perspectiva, escrevendo recomendações de prateleira que guiavam os clientes em busca de livros que poderiam oferecer exatamente a percepção que eles não sabiam que precisavam. Mas as manhãs pertenciam inteiramente a mim, dedicadas à coleção de narrativas curtas interligadas que se tornaria Histórias Invisíveis. A escrita fluía com crescente confiança e clareza. Cada história explorando a complexidade oculta de pessoas cujas vidas outros poderiam descartar como ordinárias ou irrelevantes. Eu escrevi sobre um zelador noturno em um prédio de escritórios que deixava notas de incentivo para funcionários passando por períodos difíceis, criando uma rede de apoio anônima que transformou a cultura do local de trabalho. Sobre uma balconista de supermercado que notava padrões nas compras dos clientes que a ajudavam a identificar pessoas lutando contra a depressão, solidão ou crises familiares, e que encontrava maneiras sutis de oferecer bondade sem invadir sua privacidade. Sobre uma mulher de meia-idade que descobriu após o abandono do marido que os sonhos criativos que ela havia posto de lado não haviam desaparecido, eles vinham se desenvolvendo silenciosamente, preparando-se para o momento em que ela seria corajosa o suficiente para reivindicá-los. As histórias eram ficção, mas se baseavam em verdades que eu aprendi durante minha própria transformação. Cada personagem enfrentou sua própria versão de ser subestimado, negligenciado ou dispensado, e cada um descobriu que suas maiores fraquezas percebidas eram, na verdade, fontes de força única. 3 semanas antes da data de publicação do meu livro, recebi um telefonema que eu estava esperando, mas ainda achei emocionalmente desafiador. Becca, a voz era familiar, mas mudada, faltando a confiança que antes caracterizava toda a conversa. É o Ricardo. Eu soube do seu livro. Parabéns. A ligação veio pelo número principal da livraria, já que minhas informações pessoais não eram listadas. Dona Elvira atendeu inicialmente,
Depois perguntou se eu queria falar com ele. Eu disse que sim, não por qualquer desejo de reconciliação ou encerramento, mas por curiosidade sobre que tipo de pessoa liga para sua ex-esposa abandonada para reconhecer um sucesso em que não desempenhou nenhum papel. Obrigada, eu disse, minha voz firme de maneiras que me surpreenderam. Como você soube? Havia um artigo na revista da cidade sobre escritores locais para ficar de olho. Sua foto estava... Você parecia feliz. Diferente. Diferente bom. Eu não disse nada, permitindo que o silêncio se estendesse até que ele se sentisse compelido a preenchê-lo. Eu queria dizer que sinto muito, sobre como terminei as coisas. A mensagem de voz foi cruel. Você não merecia isso. Seu pedido de desculpas era preciso, mas incompleto. Reconhecendo o método de sua partida sem abordar a traição mais profunda de passar meses planejando sua saída, enquanto me permitia permanecer inconsciente de nossa crise financeira. Mas descobri que não tinha interesse em educá-lo sobre toda a extensão de seus fracassos, nenhuma energia para investir em fazê-lo entender o dano que ele pôde infligir, porque eu confiei nele completamente. Eu agradeço por ligar, eu disse, no sentido mais literal da palavra. Seu reconhecimento importava não porque eu precisava de sua validação, mas porque confirmava o quão completamente nossas posições haviam se invertido. Espero que você esteja bem. Você está feliz? Ele perguntou, e algo em seu tom sugeria que a pergunta era mais complexa do que simples curiosidade. Sim, eu disse, a palavra carregando um peso que surpreendeu até a mim. Eu estou feliz de maneiras que eu não sabia que eram possíveis. Depois que desliguei, Dona Elvira perguntou se eu estava bem, claramente preocupada sobre como o contato com meu ex-marido poderia ter afetado meu equilíbrio emocional. Eu estou bem, eu disse a ela, e percebi que era talvez a declaração mais verdadeira que eu havia feito em anos. Melhor do que bem. É estranho. Falar com ele parecia falar com alguém de uma vida anterior, alguém que conheceu uma versão de mim que não existe mais. A mulher com quem Ricardo se casou era alguém que acreditava que seu valor era determinado pela avaliação de outras pessoas sobre ela. Ela media seu sucesso por sua capacidade de apoiar as ambições de outra pessoa, sua felicidade por sua capacidade de deixar outra pessoa confortável, sua identidade por sua utilidade em avançar metas que nunca foram realmente suas. Aquela mulher era real, e sua dor era legítima, mas ela foi construída sobre fundamentos que não podiam suportar o peso de uma vida humana totalmente realizada. Quando esses fundamentos desmoronaram, eles revelaram uma rocha mais forte e mais autêntica do que qualquer coisa que havia sido construída em cima dela. 2 semanas depois, Histórias Invisíveis foi publicado com críticas que excederam minhas expectativas mais otimistas. Os críticos elogiaram o que chamaram de honestidade emocional e compreensão madura da resiliência humana da coleção. Clubes de leitura começaram a selecioná-lo para discussão. Livrarias independentes o apresentaram em seus expositores de recomendação. Mas a resposta que mais me emocionou veio de leitores que escreveram cartas descrevendo como histórias específicas os ajudaram a entender suas próprias experiências de serem subestimados ou negligenciados. Uma mulher que trabalhou como diarista de hotel por 20 anos escreveu que nunca viu suas observações sobre a vida privada dos hóspedes serem valorizadas como um insight que valia a pena compartilhar. Um homem que foi demitido de um emprego em uma fábrica descreveu o reconhecimento de sua própria dignidade em um dos meus personagens que encontrou significado em um trabalho que outros consideravam subalterno. Essas cartas confirmaram o que eu esperava, mas não ousava assumir, que a perspectiva que ganhei com minha própria jornada da devastação à descoberta poderia servir como uma ponte para outros navegando por transformações semelhantes. 6 meses após a publicação, fui convidada para falar em um congresso para mulheres que passaram por grandes transições de vida, divórcio, mudanças de carreira, crises familiares que as forçaram a reconstruir sua compreensão de quem eram e do que eram capazes de alcançar. De pé diante de um público de 300 mulheres, olhando para rostos que refletiam vários estágios do processo pelo qual eu mesma passei, entendi que minha história havia se tornado parte de algo maior do que o sucesso pessoal.
A mulher que foi abandonada há 1 ano e meio pensou que sua vida tinha acabado. Eu lhes disse. Ela acreditava que seu valor era determinado pela disposição de outra pessoa em mantê-la, que seus sonhos eram indulgências egoístas que adultos práticos tinham que deixar de lado. Mas aquela mulher carregava seu próprio resgate o tempo todo, na forma de talentos e insights que ela nunca foi encorajada a desenvolver, forças que ela nunca foi convidada a exercer, sonhos que estavam dormentes, mas nunca realmente mortos. Às vezes, o maior presente que alguém pode te dar é a oportunidade de descobrir quem você realmente é, quando tudo o que você pensava que era foi tirado. Às vezes, as pessoas que nos abandonam estão, na verdade, nos libertando para nos tornarmos as pessoas que sempre fomos destinadas a ser. Depois da minha palestra, mulheres se aproximaram com suas próprias histórias de transformação, suas próprias descobertas sobre resiliência que elas não sabiam que possuíam. Cada conversa me lembrava que o que parecia devastação pessoal havia sido, na verdade, preparação para algo que eu não poderia ter imaginado quando estava lendo Compras e aceitando a avaliação de Ricardo sobre minhas limitações. Naquela noite, voltei para meu pequeno apartamento de 1 quarto em cima da padaria, para meus móveis escolhidos e minha rotina matinal de escrita e minha vida construída inteiramente de acordo com meus próprios valores e preferências. Preparei uma xícara de chá e me acomodei na minha cadeira de leitura com um novo romance de um autor que descobri através do meu trabalho na livraria. Enquanto lia, cercada pela satisfação tranquila de um dia bem passado e a antecipação das possibilidades de amanhã, entendi com clareza perfeita que isso não era apenas recuperação do que Ricardo havia feito comigo. Esta era a vida que eu deveria ter vivido o tempo todo, finalmente liberta das restrições da imaginação estreita de outra pessoa sobre o que eu poderia alcançar. A mulher que foi dispensada como insuficiente descobriu que era, na verdade, extraordinária, mas não de maneiras que todos estavam equipados para reconhecer ou apreciar. E naquele momento tranquilo, cercada por livros e possibilidades, e os sons suaves de um bairro se acomodando para a noite, senti algo que nunca havia experimentado antes. Satisfação completa com exatamente quem eu era, exatamente onde eu estava, e exatamente o que eu havia construído das cinzas do que outra pessoa havia tentado destruir. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. E às vezes a melhor vingança é simplesmente se tornar tão completamente você mesma que a pessoa que te abandonou se torna irrelevante para a sua felicidade. A história termina aqui, mas a vida real, a vida escolhida, a vida construída sobre fundamentos autênticos, estava apenas começando.